Aula de administração da igreja, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que é um texto clássico do apóstolo Paulo, que é um missionário, um evangelista, um missionário, um fundador de igreja. Ele diz: além das coisas exteriores, quer dizer, tudo aquilo que acontece com o pastor da igreja exterior, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Porque o pastorado, ele é uma vocação espiritual. O pastor, Deus já tinha dito isso aí 600 anos antes da igreja, através de Jeremias. Vai chegar um dia em que eu vou levantar pastores segundo o meu coração, e eu vou colocar esses pastores para tomarem conta do meu rebanho. Porque vocês abandonaram o meu rebanho. Pastorado, ele é uma vocação espiritual, responde diretamente a Cristo. Você vai para as cartas do Apocalipse e vocês vão ler lá: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Tiatira, em Pérgamo. Ou seja, ele responde diretamente para o Cristo. Diretamente. É uma vocação espiritual importantíssima, de alta patente nas regiões celestiais. Alta patente. Existem alguns detalhes aí que modificam de igreja para igreja, mas espiritualmente é isso. É isto. Portanto, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: olha, e eu tenho muitos cuidados exteriores, eu tenho que cuidar da minha vida pessoal. Por quê? O pastor tem que ter vida pessoal, tem vida familiar, tem vida profissional, vida acadêmica, saúde do corpo, saúde da mente. O pastor tem a sua vida social também, tem que cuidar disso daí. E ainda ele tem que tomar cuidado das igrejas de Deus, o que Deus colocou em sua mão. E agora, como que ele vai fazer para equilibrar essas demandas? Eu disse para vocês, 30% é uma estimativa, tá? Não é um número exato, mas 30% dos irmãos estão entregando as igrejas, estão entregando, não tem condições de sustentar a família, criar os filhos, ter toda a vida exterior e ainda vir para a igreja e suportar uma carga na igreja de uma igreja ingrata. Pior de tudo que fere o pastor é a ingratidão da igreja, é a falta do reconhecimento do suor que ele derramou. Aí, lógico, 30% dos irmãos estão falando: ó, desculpa aí, pastor, está aqui a igreja, tá bom? E o pastor lá, presidente, fala: mas o que eu vou fazer com essa congregação de 200 pessoas se eu não tenho mais o pastor que estava lá? Vai ter que levantar alguém. Vai levantar quem? O irmão que estava do lado, que ajudou a fazer a confusão? Da onde que vai sair? Vou mandar um irmão da sede que vai tomar conta daquela igreja, quando ele chega ninguém conhece ele, ainda tem um motim contra ele? Existe o cuidado das igrejas. E por ser uma vocação espiritual, o diabo está na cola, o diabo está no calcanhar. O diabo não vai deixar uma igreja prosperar de jeito nenhum. Linha de cima das demandas do diabo é desacreditar o pastor diante da igreja. É a linha de cima. Chama lá uma legião de demônios e fala: desacredita o pastor, faça de tudo para ele cair em descrédito. E aí vem a turma toda. E vai encontrar quem? Os que dão lugar ao diabo. O apóstolo Paulo falou: não deis lugar ao diabo. Mas a turma dá lugar ao diabo. Chega com a hora que você fala: o que eu vou fazer? Não dá, não estou suportando, não estou aguentando. Só que Paulo ele fala que ele tem que suportar. Me oprime, esse texto é pesadíssimo, oprime. Ele tem que tomar cuidado da igreja, mas ele está oprimido em tomar conta da igreja. Vocês viram lá que o apóstolo falou o seguinte: olha, obedeçam os seus pastores para que eles não façam o serviço do Senhor gemendo. O pastor não pode fazer o trabalho do Senhor gemendo, como se estivesse carregando uma carga do inferno nas costas. Mas o apóstolo Paulo fala: me oprime o cuidar de todas as igrejas. Porque tinha igreja que ele tinha plantado que falava: você nem é apóstolo, nem aqui, nem em lugar nenhum. Rejeitaram o apostolado de Paulo. Nem parece apóstolo, olha a aparência desse camarada aí, tem nem aparência. Falavam da aparência de Paulo. A carta dele é eloquente, parece que é uma sumidade. Quando você olha para ele, é uma pessoa ridícula. Oprime o cuidado das igrejas. Por que oprime? Porque o diabo fica lá encasquetando nas pessoas. É um mundo espiritual a igreja. A igreja, ela trabalha com armas espirituais, a palavra de Deus. Eu estava comentando com o nosso irmão Catarino, que o pastor William começou esse trabalho aqui, mas aí o Satã já falou o seguinte: quem é que eu vou conseguir dispersar? Porque se investirem em conhecimento de Bíblia, aí a igreja se fortalece.
Se a igreja se fortalece, o inferno fica fraco. Por isso, quem é que ele vai trabalhar aí para poder dispersar o rebanho todo? É a tática dele, é a tática. Ele só consegue introjetar heresia e bobeira na igreja se o pessoal não tiver Bíblia. Igreja que não tem Bíblia é só bobeira, do começo ao fim. É bobeira no hino, é bobeira nas orações que as pessoas falam, é bobeira na pregação, é peça de teatro bobo, e você fica tratado assim como uma criança no jardim da infância, e nem parece que você é um homem, uma mulher responsável pelas contas e pela vida eterna, porque parece um teatro. Não é o caso dessa igreja aqui, mas é o caso de muitos cultos que você vai participar. A liderança não é madura, o ministério não é maduro, e a membresia não é maduro. Até hoje ficam rodopiando que nem um peão no meio da igreja sem causa nenhuma. Não tem efeito, não tem nada de nada, é só teatro, fantasia na cabeça. E você fala: meu pai, eu tenho que levantar amanhã 6 horas para poder trabalhar, meu Deus do céu, e eu estou aqui nesse hospício fazendo o quê? Não, mas é a igreja. Paulo fala o seguinte: é a igreja, mas está me oprimindo. É a igreja, deveria ser igreja, mas não está sendo igreja. Teve um pensador, na história da igreja, chamado Søren Kierkegaard. Ele era um cristão que ele fazia críticas severas, mas ele dizia o seguinte: olha, se você tirar a consciência alarmada da igreja, porque a pregação tem que alarmar a consciência, você tem que entrar na igreja e quando terminar o sermão você tem que ter aquele choque assim: Deus falou, Deus falou. O sermão ele tem essa função, ele tem aquela parte de edificar, de consolar e encorajar, entusiasmar. O sermão ele tem que tirar você da sua zona de conforto e falar: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? É isso. Aí o Kierkegaard ele falou o seguinte: tire a consciência alarmada da igreja, transforme isso aqui num teatro, num circo, num entretenimento. Aí você pode colocar uma lona em cima, pode colocar uma lona, tira isso daqui e coloca um picadeiro. Porque a igreja perdeu a função dela, perdeu. A igreja tem que ser alegre, tem que ser um lugar assim de convívio, espaço de homens e mulheres, jovens e crianças, não precisa ficar causando confusão no mundo. Só que a igreja ela tem uma consciência profética, uma consciência pastoral. A coisa é séria, são homens e mulheres. A liderança tem que estar estruturada, a liderança tem que andar ombro a ombro, tem que saber a diferença entre uma igreja local e uma igreja sede. Tem que saber a diferença entre um culto de jovens e um culto de mulheres. Tem que saber a diferença entre um culto de orações e um culto de ensino. Se a liderança não tiver essa maturidade, quem vai cair nas costas de quem? Sempre do pastor, que cresce mais que todo mundo. Porque o pastor ele tem um crescimento obrigatório, ele não pode parar de crescer. Para ele foi tirada essa liberdade: vou ficar por aqui de boa. Ele não pode. Ele recebeu a vocação de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala: e ai de mim, se eu não cumprir o que Deus mandou? Tem baleia para tem baleia, não tem jeito. Quem é chamado, meus irmãos, não tem como dizer não para a vocação. Porque se você disser não para a tua vocação, aí pode ter certeza que a tua alegria de viver vai embora. Perde o sentido. Perde o sentido. Eu falei para vocês que na igreja dos Estados Unidos os pastores são contratados, né? Aí tem um pastor chamado Richard Exley, que ele era contratado de uma igreja lá nos Estados Unidos, contratado mesmo. Chegou o final do contrato, a igreja mandou ele embora, e ele ficou desempregado. Perdeu o sentido de viver, ele não sabia o que fazer, E ele foi fazer uma visita, pegou o carro, saiu andando que nem uma barata tonta, né? Não tinha, ele era empresário, sabe? Ele tinha fonte de renda, tinha a casa dele, estava com as finanças boas, não é um descuidado. Só que ele era pastor por vocação, não só por profissão, por vocação. Aí ele não sabia o que fazer com tudo aquilo que ele tinha material, mas ele não tinha igreja. Pegou o carro e saiu desembestado, né? Aí Deus falou para ele ir numa fazenda. Chegou lá na fazenda, ele aconselhou um pessoal lá que era amigo dele, celebrou uma ceia. Quando celebrou uma ceia, Deus renovou o chamado dele e falou para ele se candidatar mais uma vez para ele poder concorrer a uma vaga para pastorear outra igreja, porque esse que é o sistema lá nos Estados Unidos. Você é candidato com currículo e tudo, tá? E aí ele voltou e saiu o pastor Richard Exley. Ele escreveu um livro chamado Tesouros em Vasos de Barro. Eu li esse livro em 1995 e nunca mais esqueci, de tão poderosas que foram as ministrações dele. Depois eu li um outro livro do Marilyn Carothers,
e o Merlin Carothers escreveu um livro chamado Volte para a Corrida, porque ele já tinha mais de 80 anos de idade, tinha se aposentado, e lá na igreja dos Estados Unidos você chegou um momento que você é aposentado mesmo. Você é aposentado, você não dirige mais igreja, não tem, né? Você está aposentado. Aí o Merlin Carothers, ele disse que ele tinha parado já a carreira dele e estava na lareira dele, tranquilamente. Deus falou com ele e perguntou: Merlin, o que é que você está fazendo aqui? E ele respondeu: Senhor, eu estou curtindo as minhas férias. Deus não falou mais nada. No outro dia, ele, incomodado, ouviu Deus falar de novo para ele: Merlin, o que você está fazendo aqui? Senhor, estou aposentado, estou curtindo a minha lareira e o meu jornal. Deus não falou mais nada. Aí Deus continuou falando com ele: Merlin, o que você está fazendo? Senhor, já entreguei a igreja, já fiz o meu trabalho, sabe? Não tenho mais o que fazer, agora é só as férias. Aí Deus disse para ele: mas eu quero encontrar você 6 horas da manhã, lá naquela praça que você me encontrou quando você se converteu. E aí ele falou: estou desempregado mesmo. Paz, acordou de manhã e foi lá para a praça. E lá na praça, Deus falou para ele assim: volte para a corrida, eu não quero você esquentando os pés na sua lareira, eu não quero você aposentado, já tranquilo. Aí, mas Senhor, dor nas costas, garganta seca, visão turva, não dá mais. Não dá mais. Aí ele conta no livro dele que Deus falou o seguinte: eu não ouvi nada do que você falou agora, quero você de volta. Aí ele foi para casa e falou: mas o que eu vou fazer, Senhor? E Deus disse para ele: liga para os teus amigos pastores e marque com eles cultos e cruzadas e seminários, e eu vou abrir as portas para você, quero você de volta. Aí ele pegou o telefone e começou a ligar: só que o pastor Merlin, não sei o que, vamos marcar um trabalho na sua igreja? Pastor amado, vamos sim, não sei o que. 2 horas pregando, eu não sentia uma coceira na garganta. Pegava o texto bíblico e lia assim como se tivesse 18 anos de idade. Nada impedia ele. Não ficava com a garganta seca, não dava dor nas costas e o pé também não doía. 2 horas, Deus renovou ele e ele acabou visitando centenas de igrejas novamente. O nome do livro é Volte para a Corrida. Quem tem vocação, irmãos, para a liderança, para o pastorado, para o ministério, isso é vocação, não foi homem nenhum, irmão. Pode ter demorado a vida toda, mas é Deus. Deus não tinha pressa, mas depois que ele te chamou, agora você tem que ser pontual, tem que estar ali, entendeu? Mesmo que te oprima o cuidado das igrejas. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Para isso que Deus chama a liderança da igreja, para colocar as coisas em ordem. A igreja não se governa a si mesma. A igreja, ela tem lideranças espirituais. Você é colocado num posto, Creta, e olha que o apóstolo Paulo falou: Creta é um lugar de gente ruim, bestas ruins e ventres preguiçosos. O pessoal de Creta não era fácil não. E ele fala: mas por isso que eu deixei você lá, porque tem problema. Se fosse no automático, eu apertava o botão. Você está aí para isso mesmo. Se vai ser cobrado ou não, lógico que vai ser cobrado. Se até os anjos Deus cobrou, tenho contra ti. Se até anjo ele cobrou, quanto mais a gente mortal vai cobrar também. Não tem colher de chá. Tratamento VIP. Vem aqui. Vem aqui. Eu te deixei em Creta para que você coloque as coisas em ordem, porque se você deixar soltar de mão, aí desanda. Você solta de mão para você ver. Você confia e desconfia. Aliás, você confia e você supervisiona. Lança para a direita, lança para a esquerda, aí fica com os 2 olhos aqui. Por quê? Porque é a casa de Deus, é o rebanho de Deus. A gente sabe que tem pastores que confiam uma responsabilidade na mão de um líder e depois não dá o preparo para ele, não dá assistência para eles, e o trabalho não anda de jeito nenhum. É responsabilidade de quem? É do pastor. É do pastor, foi nomeado por alguém. Eu, por exemplo, eu sou responsabilizado por Deus. Deus chegou e falou: está aqui, você vai lá. Agora Deus é responsável por mim. Quando o negócio não está dando certo, eu falo para ele: Senhor, para que o Senhor me chamou? Não está me dando preparo? Cadê o Espírito Santo, Pai? Cadê o dom? Preciso de ferramenta, senão não dá nada. Aí Deus lá no céu fala: ainda bem que você lembrou que eu existo, que ele era sozinho, né? Recebeu os chamados, achou que era o dono do negócio. Deus, de vez em quando, ele tem as disciplinas dele.
Se você vai sozinho, afoito, aí ele fala, vai para onde? Está indo para onde? Quem mandou? Quem mandou? Entenderam, irmão? 2 Timóteo 2:2. Vê só que aqui é a teologia pastoral bíblica. É o que se espera das lideranças da Assembleia de Deus. E o que de mim, do apóstolo Paulo, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Há um discipulado constante na igreja. Discipulado. Você aprendeu de alguém, você vai ensinar para alguém que vai ensinar para outro alguém. Não existe monocracia nas Assembleias de Deus. O que é monocracia? Você sabe tudo, você manda tudo, você faz tudo e você não confia em ninguém. Você vai para lugar nenhum. Isso não é bíblico. Você recebeu de alguém, não foi? Alguém te ensinou? Alguém confiou em você? Você vai ter que confiar em alguém. E ele fala que não é em uma pessoa, confiam a homens, tá vendo? Mas também a homens, termo genérico, a pessoas. Mas que tipo de homens? Fiéis. Tem gente que se destaca na igreja, tem gente que não se destaca. Tem gente que se apresenta, tem gente que some. Tem que ser fiel, tem que dar testemunho de que pode receber alguma coisa. Isso aqui é geral, é para todos, todos. E se você entrega aquilo que você recebeu, você recebe mais ainda. O erro da monocracia é esse. Monocracia, só eu governo, só eu prego, só eu canto, só eu sei, só eu faço. Monocracia. O problema é o seguinte, você é uma lagoa. Você é uma lagoa que recebe do rio, mas não manda nada para ninguém. Pode ser lagoa, tem uma hora que você transborda. Precisa ser rio mesmo. Você pega a água de cima e manda para baixo. Isso é rio. Quanto mais você recebe e você passa, mais você recebe. Você está sempre pronto. Isso é o Espírito Santo. Ele não tem ciúmes dos dons dele. Se você tem, vai receber mais ainda. Eu só tenho o dom da profecia. Qual que você quer mais? Quero de línguas. Toma. Qual mais? Conhecimento. Toma. Sabedoria. Toma. Visão. Toma. Não tem limite. Você quer, você pediu, você recebe, agora você administra. Agora, se você acreditar que você é monocrático, que Deus depende de você, só você consegue fazer, aí você vai para a disciplina, filho. Chiqueirinho do céu. Sabe que você colocava a criancinha lá, deixava lá com chacoalhinho assim? Vai ser tratado como criança. Não é do Espírito, monocracia. E a aula de hoje, essa daqui. Acho que vale a pena nós voltarmos lá para o nosso primeiro slide, aonde a gente fala o texto bíblico. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitais a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vocês lembram que na semana retrasada eu disse que as lideranças, elas são um ato de misericórdia. Vocês lembram, né? Antes do juízo chegar aqui embaixo, na gente que é membro, ele cai nas costas da liderança, dos pastores, porque eles têm que dar conta. Então tem muita coisa que você nem vai saber que aconteceu, porque Deus pediu conta do teu pastor. Pediu conta do teu pastor, e o teu pastor prestou conta. Prestou conta, não tem mais o que conversar com você. É a mesma coisa que acontece na administração. Teu pastor presidente, ele nem sabe que você existe. Mas por quê? Porque tem um pastor que foi lá e prestou conta. Foi ele que levou a tua ficha batismal, foi ele que te apresentou como líder, como secretário, tesoureiro, foi ele que fez tudo isso aqui. E agora? Agora você está livre, você presta contas para ele. A mesma coisa vai ser diante de Deus. Tem um monte de coisa que você não vai prestar conta porque o pastor William vai. E um monte de coisa que o pastor William não vai prestar conta por causa que ele tem Clementino que vai. E assim por diante. Isso aqui é um guarda-chuva. É um guarda-chuva e você só está aqui debaixo. Por isso, para você não prestar conta, fica debaixo do guarda-chuva. Não, eu não quero me sujeitar. Opa, você não quer? Então você quer responder diretamente? Então vai lá, filho. Responde diretamente. Já que você perdeu a cobertura espiritual, você saiu da hierarquia, você vai prestar conta por você mesmo. Tinha alguém que ia fazer por você. Você não quis? Faz você mesmo. Agora você aguenta. As pessoas não têm esse conhecimento na igreja e ficam aí se dispersando para tudo quanto é lado e pegando cachorro pelas orelhas. Tem que aprender, mano. Aprender, porque depois que eu aprendi, meu pastor fala uma coisa para mim, eu cumpro.
Ah, mas você é um pau mandado? Chama como quiser. Eu reconheço a autoridade que Deus deu a ele nessa questão sobre mim, e eu sigo, e se eu não quiser segui-lo, eu tenho que falar como Jesus falou, sim, sim, não, não. Você tem o direito de dizer não. Cristo disse, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Agora, nada daquela fermentação que as pessoas geralmente falam, o sim pela frente e o não pelas costas. Aí está por conta própria. O pastor confia em você para isso. Se não der para você, você tem o direito de dizer, não dá. Não dá. Tá bem, irmãos?